Galera, estamos começando mais um podcast Solteiros à Mesa. Estamos felizes de você estar aqui conosco e eu queria apresentar aqui mais uma vez a minha amiga Lilian. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, a nossa psicóloga, a minha psicóloga, Érica. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Hoje a gente vai estar falando sobre algo muito importante. A gente tem um tema muito legal que é assim, deu gatilho, como resolver. Então, nosso propósito nessa noite é justamente isso, a gente entender o que é gatilhos e como a gente tentar resolver. E entendemos que tudo começa pela nossa mente, como o apóstolo Paulo sempre fala lá em Romanos 12:2, né? Que a gente não se amoldar a esse padrão desse mundo, mas que a gente possa ser transformado pela renovação da nossa mente. Eu acredito que todo o propósito de vida, ele começa na renovação da nossa mente. Eu não queria muito me alongar nessa introdução, vou deixar para você, né, que venha logo trazer, logo assim, ó, uma lapada pra gente. Eu queria logo perguntar, porque é uma pergunta bem constante que as pessoas muito levam, porque que gatilhos é frescura, né? Eu queria saber se gatilhos emocionais é frescura ou um sinal de algo mal resolvido. Massa. Vamos começar logo assim, não queria demorar muito não com apresentações. Primeiramente, muito bom estar aqui. Eu acho que, pelo fato de a gente ser uma igreja, que a gente fala de saúde mental, isso nos torna muito mais uiós, filhos maduros realmente, porque é importante. Mas vamos lá, né? Vamos começar. Quando você fala de gatilho emocional, quando você me deu o tema, eu fiquei pensando assim, o que é um gatilho, né? Então vamos pensar, o gatilho é qualquer situação, um evento que vai me desencadear emoções, beleza? E é frescura, Érica, um gatilho de uma situação e paralisia com aquela situação. Vamos lá. Eu gosto de falar que é novo. Talvez a situação que você viveu ela é nova, mas ela não é atual. É como se alguma coisa na sua vida, na sua história, você já passou com algo parecido com aquilo. Imagine, hoje eu sou casada, mas eu tive uma situação com meu esposo que eu reagi igualzinho quando eu reagia na casa dos meus pais, por exemplo, quando eu era uma criança. Então é novo, porque hoje eu sou adulta, hoje eu sou casada, mas assim, a reação que eu tive foi a mesma lá atrás. Sim. Entende? Então, é novo, mas não é atual. Já existe no meu repertório, na minha vida, na minha história. Entendi. Então, com isso, não é frescura. O que acontece muito, não sei se a Lília concorda comigo, é que muitas vezes as pessoas não validam muito uma dor emocional, levando para o lado da frescura. Não, cara, eu tenho esses gatilhos por isso que você acabou de dizer, por viver algo na infância e reviver na vida adulta. Uhum. E muitas vezes a gente tem vivido, como você falou, a gente vive numa comunidade que se preocupa muito com o emocional, com esse cuidado emocional, com a questão do discipulado para entender realmente a dor na alma, cura. Uhum. E muitas vezes é invalidada aquela dor. Você concorda comigo? Verdade. Já passou por isso dentro Sim. disso aí? E assim, eu também até queria falar que as emoções, os gatilhos também estão muito ligados com a nossa identidade, né? Com certeza. Então assim, mais ou menos assim, a gente fala mais uma vez pra vocês da importância da nossa identidade formada ali, forjada por Deus. Porque se eu sei quem eu sou em Deus, não importa os traumas que eu tenha na minha vida. Eu sei que aquilo que eu tenho no Senhor é Ele que me valida, é Ele que me dá um novo sentido para a minha vida. Então, assim, a gente muitas das vezes despreza o nosso lado emocional e a gente esquece que nós somos esses seres, né, de corpo, alma e espírito, mas muitas das vezes a gente só leva as coisas pro lado mais espiritual, né? Se eu tô passando por algum problema nas minhas emoções, é demônio, é algum Jesus, já vem aqui da imposição de mão, Jesus, tira esse pensamento da minha cabeça. Um jejum, vou não sei o quê. Nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Então, assim, nosso emocional, e Deus, assim, tem usado pessoas como a Érica pra cuidar de pessoas na nossa emoção. Então, assim, eu vou até também falar, né, que eu também já precisei procurar ajuda também, psicológica, e aí depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas, assim, as emoções, ela é aquela agitação de sentimentos que eu preciso aprender a controlar ali, a realmente a buscar aquele equilíbrio. E uma das coisas que Deus tem me ministrado muito ultimamente é sobre exercer um dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Perfeito. Porque, assim, o diabo, ele quer causar em nós esse desequilíbrio emocional. Que é a instabilidade, quando eu não tenho. Entendeu? Então, assim, até para controlar nossas emoções, dizer assim, não, eu não sou assim, enfim, eu preciso que o Senhor me ajude com esse domínio próprio, a dizer não. O Senhor tem outros pensamentos para a minha vida. Perfeito. Então, assim, é realmente colocar para fora, exercer a palavra mesmo. Então, assim,
é esse domínio mesmo que está disponível para nós, com esse fruto do Espírito. Mas nós precisamos buscar, ele está disponível. Mas nós precisamos realmente querer buscar para poder alinhar também com o nosso emocional e com todo o resto. O que é que você tem a dizer sobre isso? Perfeito. Quando ela fala sobre identidade, tudo vai começar no quem eu sou. Quando eu falo quem eu sou, nós precisamos, como cristãos mesmo, como filhos de Deus, assim, parar para pensar assim, Jesus, quem eu sou? Sabe aquela biografia de livro, quando a gente vê que as pessoas escrevem a história deles? A gente precisa, eu acho que isso é um ótimo exercício. Pare um dia e escreva assim, a minha biografia. Sim. Né? E começa a contar, antes de eu nascer, né? Tipo assim, foi uma gestação planejada, meus pais me queriam, como é que foi? Quem eram as pessoas que cuidavam de mim nessa infância? Eu socializava, eu tinha amigos, sei que eu lembro da minha infância, eu não lembro nada da minha infância, por quê? Então, assim, isso é uma coisa gigantesca que a gente muitas vezes ignora. A gente vive muitas vezes, principalmente se for infância traumática, esquecendo, colocando uma pedra, porque quando eu lembro, dói. E aí a gente, como ser humano, a gente evita, né? A gente evita a dor, a gente tem o nosso instinto humano, a gente foge. Só que essas dores, não é o fato de eu não lembrar, de eu não entrar em contato, isso não vai me fazer, digamos assim, eu ser uma pessoa edificada ou melhor nessa área da minha vida como adulta. Ao contrário, isso vai gerar na minha vida adulta o quê? Problemas mal resolvidos, faltas, e isso eu vou compensar de outras maneiras na minha vida adulta. Entendi. Então, acho que a primeira coisa bacana para qualquer cristão é quem eu sou. Porque a gente fala muito, a gente bate na tecla de identidade. Então, o meu raciocínio para essa questão é a gente tá falando para um público solteiro, né? Como eu sou solteiro, Lilian, entre outras pessoas, e eu acho que todo um relacionamento maduro e a gente precisa ter uma identidade formada. E quando a gente alimenta muito esses gatilhos, não sei se isso tem fundamento, ela me leva para esse desequilíbrio que a Lilian acabou de falar aqui, e eu não consigo me relacionar com as pessoas com um ponto certo para ter uma boa relação com aquela pessoa. Você concorda com isso? Tem alguma coisa relacionada a isso ou não tem? Concordo. Deixa eu explicar o porquê. Como eu falei, essa questão, a minha infância e adolescência, eles definem as minhas crenças. O que é isso, Érica? É como se fosse meu óculos, tá? Esse óculos é como eu enxergo a mim mesma, a vida e as pessoas, tá? Vou dar um exemplo. Imagine que eu sou uma pessoa que eu passei por um abuso sexual na minha infância, ok? Tá lá atrás. Só que, com essa experiência do abuso, eu comecei a colocar óculos, a usar óculos, eu comecei a entender assim, eu sou suja, o mundo é perigoso e as pessoas não são confiáveis. Isso eu lá atrás como criança. Na minha vida adulta, eu vou ser uma pessoa sempre alerta, sempre desconfiada. Eu vou ser uma pessoa que eu vivo me esquivando das pessoas, que eu não me abro, que eu tenho poucas amizades. Você me entende? Então, quando você fala disso, é que as situações lá atrás, elas geram em mim a forma que eu interpreto tudo na minha vida. Então, quando você fala sobre gatilho, significa que se algo foi gatilho pra mim, é porque tem algum a ver com as minhas interpretações lá do passado. Nada é do nada. É atual, mas não é novo. Entenderam? É onde algo foi quebrado, né? E também, exatamente. assim, né, sobre essa questão. Às vezes a gente, tipo assim, quer entrar em algum relacionamento, nós solteiros, né? Só que a gente tá com tanta ferida ali, né? Tanto trauma que a gente quer imprimir no outro, né? A questão, tipo assim, eu vou querer me relacionar com outra pessoa pra que aquela pessoa traga pra mim alívio, cura, aquele escape pra trazer, tipo assim, eu tenho um trauma não resolvido. Mas eu quero me relacionar com outra pessoa para preencher algo que não foi resolvido. Então, assim, eu vejo muito de uma forma que quando eu entro em um relacionamento com traumas do passado não resolvidos, eu vou acabar estragando. Eu replico e eu reproduzo um padrão de comportamento. Eu vou entrar e sair de relacionamento fazendo a mesma coisa. Sim. Entendeu? Por isso as pessoas dizem assim, eu atraio o mesmo tipo de perfil de pessoas. Porque eu tô só replicando isso na minha vida. Eu entendi. Agora, assim, como eu poderia identificar um gatilho emocional de algo para uma emoção normal do dia a dia? Como eu poderia identificar isso? O impacto emocional. Se for uma coisa normal no meu dia a dia, ali não vai ter um impacto pra mim. Então, se eu, sei lá, eu passei aqui e eu amassei esse copo. Normal, não tem impacto emocional nenhum pra mim. Certo? Entendi. Acontece de pessoas chegarem sem ser um gatilho emocional, achando que é um gatilho emocional por conta dessas emoções? Já aconteceu muito isso com você? Sim. A confusão. Porque o que vai definir isso, se é... vamos lá, quando a gente fala em gatilho, eu me lembro muito da palavra trauma, tá? Pensa a palavra trauma como algo físico. Até os médicos falam, se teve um trauma, né? Teve uma lesão, geralmente é assim, tá? Porque é algo físico, o trauma é algo físico. Então, pensa comigo. Quando eu falo trauma, o que é um trauma emocional, por exemplo, minha gente? Trauma emocional, ele nada mais é do que uma situação que eu passei, que ela foi intensa, que ela teve um impacto pra mim emocional, que provavelmente eu não tinha um bom suporte pra lidar com aquilo. Por isso que impactou tanto.
ok? Então, isso é um gatilho. Entendi. O que é uma emoção do dia a dia? Eu posso, por exemplo, agora passar aqui na esquina e ver um acidente, e aquilo ali pra mim não normal, eita, que pena. E você pode, por uma vivência da sua história, passar por um acidente assim, meu Deus! Tem uma raiz. Eu não acredito! Uma raiz. Entende? que Gerar vem da uma sua indignação infância. maior, porque isso tem a ver com você. Então, a grande sacada pra gente, quando ela fala sobre identidade, a gente fala muito assim, declara o que Jesus pensa a respeito de você. Só que aí não é o pontapé. O pontapé é o que eu falei. Primeiro, eu preciso conhecer a minha história. Quando eu conheço a minha história, eu começo a entender minhas fortalezas e minhas fraquezas. Quais são as minhas faltas? O que é que faltou aqui? Por que que eu fico suprindo isso em outros lugares? Porque eu preciso saber quais são as minhas faltas. Depois que eu sei as minhas faltas, que é quem eu sou, eu começo a imprimir a identidade de Jesus sobre a minha vida. Entendem? Como se fosse. Isso. Por isso que eu falo que o pontapé não é eu começar só de assim, não, eu sou amada por Jesus. Imagina, a pessoa rejeitada e a pessoa sofre com aquela rejeição dói. Cientificamente falando, se você for olhar dentro do cérebro, as mesmas áreas quando a rejeição é ativada é de dor também. Então, rejeição dói. Dói muito. Tá? Então, a grande questão, por isso que não tem, por isso que a pessoa diz assim, caraca, mas eu não consigo, Érica, eu não consigo me curar disso, eu não consigo declarar a identidade de Jesus sobre a minha vida. Por quê? Porque eu nem sei quais são as minhas faltas. Quando a gente fala, quando fala de rejeição, quando você fala de rejeição, né, muitas vezes é geralmente isso. Quando a gente fala, para a gente reconhecer, né, buscar a verdadeira cura, seja ela uma cura emocional, espiritual, a gente precisa realmente entender a raiz, voltar. Perfeito. Né, dar um passo atrás e, cara, eu preciso me conhecer, o que me leva a essa falta de estabilidade, e gerou instabilidade na minha vida. Eu acho que tudo isso passa justamente por uma quebra, né, de identidade, que vai me gerando gatilhos, porque ela trouxe um exemplo muito comum que acontece, por mais que a gente acha que não acontece, um acidente de moto. Às vezes as pessoas podem ter perdido um pai num acidente de moto, né? Tipo, entre outras situações que acontecem, que você remete à tua infância. Vamos dar um exemplo. Eu essa semana, que remeteu a um passado que foi de dor, né? Eu estava tomando café, tipo, no meu trabalho, e eu peguei o leite e coloquei num cuscuz, só que estava com açúcar o leite. E quando eu botei o cuscuz na boca, eu lembrei o quê? Da minha tia, que metia o cacete em mim, pra mim comer o cuscuz com leite. Olha, então, que ou seja, bacana, isso memória me levou- afetiva, uma né? memória afetiva, que me levou o quê? Poxa, aquilo ali me fez o mal ali. Mas na mesma hora me trouxe cura. Por quê? Porque eu já tenho o quê? Eu entendo que Cristo, ele já veio para restaurar todo o meu passado. Então, quando um passado que gera um gatilho de dor, seja ele qual for, vem na minha vida, eu entendo que aquilo ali é Deus trazendo para que haja cura no meu coração. Então eu digo, caramba, eu orei pela minha tia na hora assim, porque eu lembrei, foi nítido aquele negócio ali. E olha sabe? que bacana, nem todo gatilho, ele precisa ser traumático, tá? Isso. Por exemplo, essa daí foi uma situação traumática. Sim, Mas sim. imagine que eu senti o cheiro do bolo que a minha avó fazia. Então, Isso. memórias afetivas, sons, cheiros, sons, músicas, tudo isso vai gerar na gente sensações de gatilhos, que nem sempre serão negativos. É bom a gente saber falar sobre isso, tá? E nem todo trauma, ou seja, nem tudo que me impacta emocionalmente precisa ser um desastre, como a gente pensa, um abuso, uma situação muito catastrófica. Eu posso ter um trauma de uma coisa boa, talvez. Né? Eu estava comentando com as pessoas aqui que eu tinha um trauma antigamente, quando eu me formei, de ser conhecida como a psicóloga da igreja. Porque A psicóloga da igreja. e hoje é o que mais falam de mim, a psicóloga da igreja. Ou seja, não era uma coisa ruim. Mas, pra mim, de acordo com a minha vivência, com tudo que eu aprendi na faculdade, era uma coisa muito problemática. Entendeu agora, Lívia? Né? Até a Érica como psicóloga. Não, claro, claro, já tem, suas né? dores. Tem minhas Super normal. terapias, tudo isso. Porque, assim, a faculdade, ela nos ensina que a gente tem que dividir. Não existe essa junção. Hoje, a gente isso é quebrado. A ciência, ela continua avançando em pesquisa e ela fala que a gente, né, é um ser biopsico sócio-espiritual. Então, o meu corpo físico, as minhas emoções, é o meu social e a minha espiritualidade. Ou seja, eu só sou uma pessoa plena, equilibrada, quando eu tenho esses pilares da minha vida bem estabelecidos. Então, olha que bacana. Então, hoje a gente traz para terapia a espiritualidade, sem falar de religião ou sem estar incentivando a pessoa a religião A ou B, né? Por isso que fala assim, Érica, pode fazer psicologia sem uma pessoa sem ser cristão? Eu digo, você tem que ter a maturidade, se a pessoa vai começar a lhe influenciar para outra coisa. Isso é verdade. Agora, você está falando aí de espiritualidade, trazendo isso aí. Você já precisou usar a espiritualidade fora da igreja, das quatro paredes, digamos assim, porque você também atua fora das quatro paredes, Sim. né, como psicóloga. Então, você já precisou trazer
essa realidade espiritual para algum paciente seu? Não precisa falar nomes, nada. Tá. Eu lembro de uma situação muito legal, eu acho que é uma situação até muito bonita, talvez, assim. É uma paciente, ela tinha 2 tipos de crenças, que é o que eu falei, que é o óculos, tá? E as crenças delas eram, eu não sou amada e eu sou uma pessoa ruim. E aí, a gente vai fazer um processo de começar a limpar a lente daquele óculos, porque isso nada mais é do que uma visão, um óculos que ele tá todo sujo, que tem uma visão deturpada. Certo? Sim. E a gente precisa começar a limpar esse óculos. E aí eu comecei a entender que a gente, para limpar, a gente primeiro limpa através dos pensamentos, cognitivamente, que é os pensamentos, e comportamentalmente. Só que essa paciente, se fosse cognitivo, que é os pensamentos, como é que eu vou chegar para ela e dizer assim, não, você é amada, você tem a sua mãe, você tem seu marido, você tem seus filhos. Só que para ela, ninguém que ela tinha na vida dela real, Sim. os personagens da vida dela real eram o suficiente. Porque ela disse, mas meu marido não me dá valor, não me coloca como prioridade. Sim. Meus filhos estão nem aí pra mim. Ou seja, eu não tinha uma base pra mostrar pra ela que sim, ela era amada. E aí é onde entra essa questão da espiritualidade. Eu falei e eu trouxe pra ela essa visão. Você é amada por Deus, ou seja, por algo maior. Se você está aqui hoje, você é amada por Deus. Quando eu falo isso, eu consigo reparentalizar essa paciente. O que é isso, Erika? A falta que eu não tive, que o dela era de quê? Amor, afeto. Tanto é que a crença dela era o quê? Eu não sou amada. Então, mesmo essa mulher hoje casada, sendo mãe, tendo uma vida social ativa, trabalhando, ela não consegue se sentir amada. E ela se sente uma pessoa ruim. Olha que forte. E aí, quando eu trago você é amada por Deus, ela muda cognitivamente os pensamentos e ela começa a mudar isso. Massa. E aí eu fiz todo um trabalho para que ela ficasse, né, por um tempo internalizando mesmo essa ideia, eu sou amada por Deus, eu sou amada por Deus, eu sou amada por Deus. E é muito bacana. Porque então é um ciclo, né? Um ciclo normal que você está na igreja, você é amada por Deus, sou amada por Deus. E você usa essa junção. E ela disse assim para mim, com caraca, eu nunca parei para pensar nisso. Ela diz assim, né? Ela não é uma pessoa cristã e ela fala assim, eu oro, faço minhas orações, eu sempre tenho conexão muito forte com Deus, mas eu nunca ouvi essa frase, eu sou amada por Deus. E aí isso vira, assim, sabe? E aí ela agora começa a entender que, tipo assim, então se eu sou amada, eu consigo demonstrar, servir com esse amor, porque ela passou a vida toda tendo dificuldades com o quê também? De amar. De demonstrar, de expressar isso afeto. Reflete muito nas aí pessoas. você olha a realidade, né? Então, assim, tem um casamento distante, tem as filhas que hoje praticamente distantes, vocês entendem a repercussão, que faltas na nossa vida, né? Vai gerando, entende? Olha aqui como é bacana, né? Então, esse caso eu achei muito bacana, essa ideia de Deus, eu sou amada por Deus. Então, eu não sou, então eu mudo aquela ideia do tudo ou nada. Claro, o tudo dela antes, eu não sou amada. Eu vou sempre pra ela assim, sim, você é amada por Deus. Então, eu não sou mais 100% não amada. Eu começo a mudar. Eu tenho uma visão mais realista. Meu óculos ficou limpo agora. Sim. Mais real. E não mais tão embaçado como antes, de acordo com a minha vivência. Enquanto a gente estava conversando aqui nos bastidores, a Lília, eu conheço um pouco da história dela. Ela viveu no Evangelho muito, né? Nasceu praticamente no Evangelho. E ela comentou que ela fez terapia por 4 anos. Então, assim, como você trouxe essa questão da terapia, né? Tipo, fora, a espiritualidade fora, eu queria que você compartilhasse também o que a terapia também te ajudou nesse seu processo de vida também, né? Porque você é cristã, porque às vezes as pessoas têm esse preconceito. Eu enxergo às vezes... tinha esse preconceito. Eu anotei aqui pra não esquecer. As pessoas têm esse preconceito de dizer, estou na igreja, eu não preciso de terapia, ou vice-versa, né? Eu vejo muito isso, porque assim... Eu acho de uma importância muito grande você ter esse equilíbrio quando você realmente não consegue se conhecer e se conectar com quem você é, aquilo que você estava falando, limpar o óculos, entender você. Eu queria que você compartilhasse aí com a gente. Exemplo, eu já vou começar falando disso. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu fazia terapia. Porque eu cresci em uma religião, sempre fui cristã, e para as pessoas da igreja, enfim... Dizia que, poxa, mas se você vai pra psicóloga, então a sua fé não está suficiente em Deus pra você, não está alicerçada, né? Não está alicerçada, enfim. Então, eu tinha um preconceito e eu falei, meu Deus, como é que eu falo pras pessoas que eu faço terapia? Acontece muito isso. E fiz por 4 anos. E, gente, assim, super recomendo, acho super fundamental pra nossa vida fazer terapia, ter esse acompanhamento psicológico. Porque hoje em dia... A gente, tipo assim, tem muitas questões, né, tipo, de traumas, comparações, coisas assim, que nós somos bombardeados o tempo inteiro, que vai ter uma hora que a nossa cabeça vai precisar também dessa ajuda, enfim. Eu vou só tentar resumir a questão de como que eu cheguei a fazer a terapia, mas basicamente foi em 2020, né, tava lá com corona, pandemia, enfim, foi na época em que eu precisei morar com alguém que tinha toque. Então, era um toque tão severo
que a pessoa ficava me vigiando o tempo inteiro, como que eu fazia as coisas, como que eu lidava, enfim, porque eu saía de casa para trabalhar, enfim, quando eu voltava eu tinha que me higienizar com álcool, enfim, então era um negócio muito complicado, ao ponto de que eu comecei a me isolar de um jeito que eu me via cinza dentro de uma caixinha, era assim que eu me via. A Lilian cinza dentro de uma caixinha isolada, sem brilho, sem felicidade, porque assim, eu sou uma pessoa que quem olha pra mim e lembra de mim, sempre foi assim, tem uma menina do sorriso largo, bonito, feliz, pra cima, e nesse tempo eu falei assim, poxa, eu não estou me vendo assim. Aí eu falei, cara, eu acho que eu preciso procurar realmente ajuda. Então assim, foi tão natural, porque eu reconheci naquele momento que poxa, essa Lilian aqui não tá me fazendo bem, essa pessoa não sou eu. Então você começou eu preciso a avaliar os prejuízos que estava trazendo na sua vida. E quando traz prejuízos, não é só em uma área, porque eu lhe garanto que isso afetou o trabalho, isso afetou o seu social, afetou tudo, né? Sim. Aí eu falei, não, eu vou procurar ajuda. Então eu fui, vi algumas referências de algumas psicólogas e a minha, ela é cristã, então assim, já me ajudou muito a questão, tipo assim, a ser cristã, já me deu aquele, acho que eu vou conseguir conversar sobre Cristo nas sessões. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, eu só chorei na primeira sessão. Foi muito tranquilo, porque assim, eu tava super sobrecarregada naquele momento. Eu cheguei lá, sentei, comecei a chorar e ela só me ouvindo assim. Aí, dias depois, ela falou assim, Lilian, quando você chegou aqui na sessão, você já chegou com um brilho seu, assim, eu enxerguei um brilho em você e eu percebi que naquela hora era só algo assim muito, não era quem você era um fato, uma fase que você estava vivendo e que você estava se esforçando para sair disso. Então assim, foi realmente por conta disso que eu fui procurar ajuda. Logo depois disso, uns 2 meses depois que eu comecei a fazer a terapia, foi quando eu criei coragem para ir morar sozinha, que eu tinha muito medo, enfim, então foi lá que eu pude enxergar. Os óculos, né? E é justamente isso. Acho que os 4 anos que eu fiz, né? Esse acompanhamento me fez enxergar cada situação com a outra ótica. Então, assim, é uma fase difícil, ruim, mas eu preciso dar uns passos para trás, olhar cada coisa de uma maneira diferente. Então, assim, até hoje eu vejo assim, quando eu passo por uma fase difícil, eu tento sempre aproveitar o que é de bom daquilo e extrair, aprender, amadurecer, mudar. Então, assim, logo quando eu comecei a fazer tudo isso, eu era alguém que fiquei inconformada como eu tava. Tipo assim, poxa, essa pessoa não sou eu. Eu não sou cinza. Eu sou uma pessoa colorida. Então, eu realmente me propus a todos os dias melhorar. Porque, assim, muitas das vezes é isso que acontece. Eu vejo que eu tô precisando de ajuda, eu vou lá na Érica, vou falar, enfim. Mas eu não me proponho a fazer minha parte. Realmente, tipo assim, não, eu não me conformo em estar como eu estou. E eu vou buscar ajuda e eu preciso fazer a minha parte. Então, assim, todo o processo foi isso que eu fiz. Eu preciso buscar coisas que realmente eu consiga melhorar. Então, assim, hoje, de 2 anos pra cá, por exemplo, vou até falar também sobre vida saudável aqui, que era um dos objetivos do equilíbrio e vida saudável. Sem dúvidas alguma, hoje, ter uma alimentação, uma vida saudável, com treino, com corrida, isso tem me ajudado muito para as minhas emoções, para minha cabeça, porque é uma hora ali que é uma fuga para mim, sabe? É uma fuga, também e eu concordo. Relaxo, por exemplo, de coisas de trabalho, de estresse, enfim. Então, ao longo você foi aprendendo habilidades que lhe ajudem a ter esse equilíbrio. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente querer sair da zona de conforto. Da zona de conforto. Até teve um relato hoje, a gente conversando no grupo da assessoria da gente, que o seu Ivan falou sobre isso, né? Ele falou que tipo, ele pesava 85 quilos, vivia na droga, no álcool, através da corrida. Tipo, quantos gatilhos esse rapaz não... Muita gente se salva hoje em dia por causa da atividade hoje, esse fator da atividade física, a alimentação saudável, hoje é um fator de proteção para nossa saúde. Tá? Então, por exemplo, se eu chego um paciente para mim depressivo, hoje a gente não avalia mais só a depressão. Eu preciso mandar ele para um clínico. Olha, vai avaliar sua vitamina D, sua vitamina B12. Como é que tá essa rotina? Muito isso aí. Com certeza. Essas duas vitaminas baixas, ela simula a depressão. Então, às vezes a depressão ela não é realmente emocional, ela é física, de cunho físico, tá? Então, assim, e aí, é isso que a gente tá falando, desses fatores de proteção, a gente precisa ter isso na nossa vida. Pra gente sentir. Lembra do que eu falei do que é saúde?
Eu preciso começar a ter esses pilares da minha vida bem organizada. E assim, trazendo pra cá, que é dos solteiros, a gente precisa muito, os solteiros precisam ter esse olhar, assim, peraí. Eu preciso sair daqui. Entendeu? Eu preciso começar a me movimentar, porque quando a Leila falou, ela teve disposição, ela teve um posicionamento. E, gente, eu só consigo resolver um problema quando eu sei qual é o problema. Eu lembro assim que uma pessoa puxa a outra. Isso é fato. Eu lembro que, não sei se você lembra, mas ela no início que ela começou a fazer atividade física, ela começou a fazer um propósito de 40 dias, não foi? Eu fiz vários Não, mas era 40 dias. Aí quando ela terminou de 40 dias, eu falei, não, continue, ela disse, vou continuar, continue mesmo, porque estava motivando, porque aquilo constrange. Você tá entendendo? Termina constrangendo outra pessoa. Verdade. Eu lembro que estava bem no começo, de não continue, porque estava me constrangendo aquilo ali, eu digo, eu preciso sair daqui, né? E quando a gente tem essa noção, essa convicção, você começa realmente seu emocional, você passa por situações, problemas, tretas, confusão, é o dia a dia do ser humano, né? A gente não está livre de nada. E quando você está bem com o teu corpo, com tua mente, isso você consegue lidar com mais facilidade. Né? Então, assim, são esses tipos de situações também que a gente precisa identificar. E né? tendo Jesus, claro, porque. E aí é uma coisa muito bacana disso. que eu ia falar. O Espírito Santo, ele é amigo, né, gente? Sim. Então, assim, quando eu falo, construa essa sua biografia, mas assim, chama o Espírito Santo pra, tipo assim, Desde me mostra, né? é tipo assim, Espírito Santo, e aí? Né? Me mostre, tira desse chega com mansidão, com amor, né? Tipo assim, Ele e confronta, assim, mas ele sabe chega o com que amor. eu percebo? Que quando a gente começa a fazer esse processo, cara, as coisas vão vindo, parece que você vai lembrando de situações, e o Espírito Santo, ele vai trazendo a sua memória as situações. Tipo assim, chama ele pra perto, assim, me mostra as minhas faltas, porque eu só consigo resolver. Acho que eu vou fazer esse exercício. Jesus, ele confronta no amor. Sério. Né? E porque, assim, tem gente que tem essa dificuldade de dizer assim, poxa, quem você é? Ah, eu sou a fulana de tal, mas sim, só isso, né? Você E fala tipo muito assim, de função, né? De papéis que exerce, né? Isso. Mas que de fato você é, né? Então, eu acho que seria uma grande sacada para quem quer realmente melhorar as suas emoções, o controle das suas emoções e fazer essa biografia, chamar o Espírito Santo de canto, assim, vamos lá, nós dois juntos, me ajuda, segura a minha mão, me mostra quem eu sou, me mostra a minha história, me mostra as minhas forças, minhas fraquezas, que eu tenho de bom, que eu tenho de ruim, quais são as faltas, por que hoje eu sou talvez tão carente, por que hoje eu preciso do outro, pra ser feliz, pra me sentir feliz, por que eu preciso da afirmação, tem pessoas, gente, que tipo assim, se arruma. validação. Tem pessoas que se arrumam e precisa dizer assim, tá bom. Se o outro Sim. não disser que tá bom, aí não gostei não, acho que seu cabelo tá muito feio. Não vai, não usa Tem daquele muito jeito. Isso, muito. Comparação. Então assim, se a gente entender onde está a falta, você consegue, como eu falei, sabe qual é o problema. E aí você vem. Eu sei que eu sou. Aí eu vou pro segundo passo. Eu vou reparentalizar minha vida com Jesus. Jesus, o que é que o Senhor fala ao meu respeito? Em João 4, ele traz a história da mulher samaritana. Né? Vocês conhecem a história da mulher samaritana. E Jesus, como psicólogo da humanidade, né, eu falo que toda cura emocional precisa passar por Jesus da humanidade. Ele chega para aquela mulher, né, no poço e começa a dialogar, a conversar com ela. Eu acredito que foi uma tarde de terapia muito bem aplicada. E ele pergunta, né, para aquela mulher, ele faz assim, ó, vá, chama o teu marido. Né? E ela fala assim, cara, eu não tenho marido. Ela respondeu, Jesus disse assim, não, você falou corretamente. Você é o quinto marido e esse ainda não é teu marido. Então eu entendo que muitas vezes Jesus ele trazia o confronto em amor, né? Porque muitas vezes, até quando a gente vai na terapia, eu não sei se você já identificou isso, você identifica pessoas que tentam fugir da verdade, do confronto real. Né? Como essa mulher tentou fugir, Jesus disse, não, vá lá. Mas realmente ela, cara, você está falando a verdade. Você já precisou confrontar assim no amor? Trazer a pessoa para a realidade? Como Jesus ele confrontava no amor. Porque muitas vezes é necessário tocar na ferida. Concorda comigo? Sim. Eu acho que é necessário muitas vezes tocar na ferida para que a cura aconteça. Então, eu acho que isso aí vai ser muito de psicólogo para psicólogo, primeira coisa, porque isso tem muito do perfil, tá, do psicólogo. Eu tenho esse perfil. Eu sei, por isso que eu tô me perguntando. Então, assim, pra mim, isso aí eu sou, né, entendeu? Assim, isso aí é a minha especialidade, né? Sim. Mas, assim, tem profissional que ele vai ser mais cauteloso. Sim. O que eu uso muito, isso hoje até é uma estratégia, uma técnica que chama essa abordagem mais, assim, confrontativa, tá? Ela funciona. Agora é aquela ideia. Eu preciso entender qual é o nível de suporte do paciente que está na minha frente. Para poder receber. Para poder receber. Concordo. Mas existem formas sim. Porque assim, o que a gente faz na terapia? A gente vai fazer um questionamento. Levar a pessoa a refletir. Entendeu? Então não é
às vezes sim vai ter essa coisa mais confrontativa, mas às vezes eu vou... Tá, e o que é que isso representou pra você? Como é que você se sentiu diante disso? Sim. Ah, eu me sinto normal. E o que é o normal? Normal parece com o quê? Ah, Érica, normal. Tá, mas vamos tentar pensar. Normal parece com tristeza, com alegria, parece com ansiedade, com medo. O que é o normal? O que é que isso... Se isso tá lhe incomodando tanto, o que é que isso diz sobre você? Você tá entendendo? Entendi. Tô passando, tive um gatilho. Ai, eu tô indignada, revoltada com a situação. Tá, se isso tá lhe incomodando tanto, o que é que isso tem a ver com você? Sim. Entendi, porque é muito real isso. Porque quando a gente vive a cultura do discipulado, né, a gente também na igreja, tem pessoas que eu consigo identificar em uma frase dela, 2 frases, quando ela senta comigo, qual já é a situação daquela pessoa. E é justamente isso, que às vezes a gente precisa tocar naquela ferida com muito amor, com muito carinho, para entender que é aquela pessoa, da forma que ela vai receber aquele confronto. O que a gente porque isso é muito real, faz... porque termina machucando mais. Isso. O que a gente faz é trazer luz. Porque esse processo que eu Fazer falei... com que a pessoa reflita. O processo que eu falei das nossas crenças, nosso óculos embaçado, quando eu tô adulta fazendo a mesma coisa que eu fazia lá atrás, isso aqui é inconsciente. Eu não faço com consciência. Entendi. Quando eu sou aquela pessoa que eu tô lá com a minha carenciazinha, eu começo a puxar uma conversinha. Oi, bom dia, como é que você tá? Tudo bom? Comeu, chegou, Deus abençoe, boa noite. Se isso aqui é uma carência minha, eu não faço isso muitas vezes, esse padrão. Eu nem percebo muitas vezes que é um padrão, mas se eu for olhar, eu faço isso há muitos anos. Sim. Um ciclo, né? Um ciclo. E acontece muito. Entende? E a grande questão aqui, não é porque eu tô atrás de um namorado toda hora, não é porque eu não tô conseguindo esperar em Deus, é porque eu sinto uma falta, que eu necessito de uma outra pessoa me suprindo. Porque quando é esse bom dia, esse nananã, o que é que eu tô querendo? Eu tô sendo vista, eu tô sendo cuidado, tem alguém me afirmando, tem alguém cuidando de mim. Então, assim, a gente precisa entender com essa falta, porque eu tenho que entender que não é no outro que eu vou encontrar isso aqui. Primeiro, eu preciso gerar isso aqui primeiramente em mim. Eu preciso ter essa base. E aí, John, o solteiro tem a parada da solitude. O solteiro precisa aprender sobre a solitude, né? E aí, assim, eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que você é um mestre. Então, se eu falo sobre solitude, eu digo assim, vai procurar o John. Mas eu também amo, eu sou bem... Vamos lá. Na verdade, O que é pra vocês, assim, verdade, a solidão e a solitude? Na verdade, assim, por muito tempo eu confundi a solidão com solitude. Como, Jonathan? Porque muitas vezes eu ainda tinha feridas a serem tratadas. Eu procurava me isolar das pessoas e trazia isso como se fosse uma falsa solitude. Eu já era discipulador da igreja. E muitas vezes a gente confunde isso por achar, né, que a gente tem um pouco mais de maturidade espiritual do que aquela outra pessoa, que a gente está vivendo uma solitude. Então, acho que no 4º ano de convertido, eu comecei a entender o que realmente era viver uma solitude, aproveitar realmente a vida, o meu ambiente, quem eu era. Então, assim, às vezes a gente confunde muito isso e termina levando para o outro lado, um lado do isolamento, um lado de querer se esconder. E muitas pessoas me perguntam mesmo, cara, como é estar solteiro 8 anos? Né? Como é que ficar solteiro 8 anos? Cara, primeiramente é você, aquilo que você falou, conhecer que muitas vezes eu não estava preparado para estar com ninguém, eu não estava preparado para estar com outra pessoa, você sabe disso, que a gente sempre conversou bastante sobre isso, e a gente começa a identificar que é uma preparação diária. Né? É todos os dias, eu preciso melhorar todos os dias. Para que eu não compense isso quando eu tiver, quando né? Deus me der a minha esposa, então, assim, né? às vezes a gente passa treta, velho. Treta, você sabe que a gente passa treta que a gente não espera, né? Sim. E Os gatilhos. Gatilhos que, poxa, quando você que trava e que você percebe, poxa, isso não me parou. Então, ou seja, eu vivo uma solitude de uma forma completa naquilo que Deus espera quem eu seja. Não sei se é isso com você. O que é solitude pra você, Lília? Solitude é eu estar bem comigo mesma. E eu acho assim que tudo que eu gosto de fazer, eu sou uma pessoa que eu amo fazer coisas sozinhas. Eu já moro sozinha há 5 anos. Aprenda a desfrutar da sua companhia, né? Muito. Então, assim, eu gosto. Eu não tenho problema nenhum em fazer nada sozinha. Então, por exemplo, se eu vou pra algum lugar e eu não tenho ninguém pra tirar alguma foto minha, cara, eu chamo algum que tá passando assim, por favor, tira uma foto aqui. Já fiz muito isso, põe no chão. Eu gosto de ir pro cinema sozinha, fazer compra sozinha, andar no shopping sozinha. Mas, assim, a solidão, ela me leva pra um lugar de tristeza. Sim. Então, se eu me vejo uma pessoa, poxa, eu tô tão sozinha, eu não quero me envolver com ninguém, eu vou ficar isolado na minha casa, chorando, triste, pensando como que seria assim, eu vou alimentar uma carência. Então, eu acredito que a diferença tá nisso. A solitude eu vivo muito bem com a minha própria companhia, porque fala solidão, mas enfim, é com a minha própria companhia. Eu não vou ter problema nenhum em sair sozinha, enfim. E a solidão me leva para um lugar de
sei lá, de vazio, de Sim. tristeza. Não é à toa que solidão, isolamento, ela não deixa de ser um sintoma de depressão, né? Sim. Depressão, isso. Perca de sentido, vazio e isolamento, sentido. sintomas de depressão. Olha, então, uma coisa bacana dessa solitude que vocês falam, ela tá muito pautada na ideia do tipo assim, desfrutar da minha companhia. Mas assim, eu acho que o solteiro precisa passar também por uma outra fase. Que eu percebo que o solteiro tem muito essa coisa da afirmação. Eu preciso da necessidade que o outro me afirme. Então, eu consigo conhecer coisas boas em mim? Porque se eu consigo conhecer coisas boas em mim, eu não preciso me afirmar. Sim. Se eu conheço os meus defeitos, eu não preciso que eu diga assim, não, você é muito estressado. Eu começo a entender que, tipo assim, cara, realmente isso aqui é uma deformidade minha de caráter. Eu já consigo entender isso em Deus. Sim. Você entende a diferença? Então, acho que, além dessa ideia, acho que são passos, sabe? Começa por aqui, vou começando a me desafiar. Hoje eu fui na cafeteria sozinho, né? Hoje eu vou correr só, a gente vai desafiando, tá? Depois desse desafio, eu acho que vem essa coisa. E tem muito a ver com isso aqui também, né? Com a biografia que eu falei. Então, tipo assim, quais são as minhas deformidades? Quais são os meus defeitos? Porque às vezes a gente tá num papel muito vítima, né? Na nossa vida. Entra entendeu? No vitimismo, no vitimismo. E aí, assim. O mundo tá vitimista demais. E eu preciso de pessoas pra quê? O vitimista ali, que é uma pessoa que mantenha ele naquele papel. Você porque, entende? na verdade, assim, quando eu entendo assim, caraca, eu passei a vida toda sendo uma vítima, eu começo assim, chega. Sim. O meu eu adulto, agora, nessa fase que eu tô mais madura, eu vou buscar habilidades pra não agir como eu agi. Então, eu vou mudar meu padrão. Se antes eu ia ficar dodói, se eu ia chorar, se eu ia pra casa, péssimo, por alguma situação, o que eu faço hoje? Cara, isso aqui é só a minha ferida, é só a minha criança, é só a minha história gritando. Hoje eu sei que eu sou amada por Deus, eu sou amada, eu tenho pessoas que me amam. Não é porque eu não fui, sei lá, não é porque eu fui, não sei, uma situação assim que a pessoa se sinta rejeitada. Não é por causa dessa situação aqui que eu não sou amada. Sim. Porque a gente tende a generalizar. A gente generaliza. Uma situação, por exemplo, chamaram... O John chamou uma psicóloga de fora daqui da mesa de Maceió para dar essa entrevista, eu estando aqui em Maceió, por exemplo. Tá? Isso poderia gerar em mim uma rejeição. Mas vai começar a dizer assim, cara, mas eu sou amada. Eu ajudo tantas pessoas na igreja como psicóloga. Não é o fato que eu não fui convidada para um podcast da igreja, que eu não sou amada, ou que eu não sou útil. Você entende? Só que a gente, no meio dos gatilhos, com o nosso óculos embaçado, porque se eu não me conheço, meu óculos sempre é sujo. Meu óculos é sempre distorcido. Eu começo só reproduzindo padrões. Eu fico mal com coisinhas. Tem coisas simples que você muitas vezes leva a gatilhos justamente por isso. Você fala assim, vamos dar um exemplo. Eu sou um cara que respondo rápido mensagem. Mas às vezes eu demoro. É ótimo esse gatilho. Né? Mas às vezes eu demoro. Aí o que a pessoa acha? Aí manda depois. Tá com raiva de mim, né, John? Tá com raiva de mim. Aí eu quero botar minha figura. Aquela figurinha que eu vou botar. Então dá dizer assim, correndo. Trabalhando, orando e tal. Porque eu respondo rápido mesmo. Isso eu tento trazer um ensinamento para aquela pessoa, cara, tenta levar para outro caminho, de eu estar trabalhando, não gera esse gatilho. Ver uma outra ótica, né? Isso é muito real. Só sabia? Que, gente, você percebe que, no fundo, se a gente fosse... Assim, a gente nem precisa estar se justificando para o outro. Porque a gente não é responsável pelo que o outro vai pensar. Você tá entendendo? Mas é um cuidado cuidado. Mas você tá entendendo que louco? Se todos nós fôssemos pessoas maduras emocionalmente, a gente não precisa ficar nessa. Você tá entendendo? A gente se justifica porque a gente sabe que, eita, aquela pessoa, ela exige que eu tenha esse cuidado maior com ela, porque eu sei que como pra ela aquilo ali é difícil. Isso. Você entende? Aí eu vou lá e me explico. Mas se a fulaninha ou fulaninho fosse mais maduro, eu não precisaria explicar. O mundo, ele é vitimista. Beleza? O mundo é vitimista. As pessoas tentam validar o vitimismo naquilo que você falou, que você transmitiu. Eu acho que quando a gente vive, né, um ambiente de cura, a gente precisa entender aonde a gente está inserido nesse ambiente. Seja, quando eu procuro Deus para uma cura interior, quando eu procuro um psicólogo para uma cura emocional, um trauma que eu carrego. E muitas vezes a gente passa esse vitimismo para outra pessoa e não identifica o ambiente que nós estamos inseridos para que essa cura venha a ser gerada. Né? Quando lá em João 5 fala justamente isso, quando Jesus ele chega naquele ambiente de cura que ele já vinha curando, aquilo tudo, aquele ambiente todo, e ele faz uma pergunta para aquele paralítico. Ele fala assim, você quer ser curado? E qual a resposta do paralítico dentro daquilo ali? Não tem ninguém que me leve para o tanque. Ou seja, fazia 38 anos que aquele homem estava ali à beira do tanque esperando alguém. E muitas vezes o vitimismo faz com que a gente não se levante para fazer uma academia, faz com que a gente não se levante para fazer um almoço, faz com que a gente se levante para a gente não curar de nós mesmos. Acontece muito isso da gente estar inserido já nesse ambiente, não valorizar os pequenos passos e achar que nada está acontecendo.
E a real é que a gente é muito acomodado. Acomodado. A gente tem a nossa zona de conforto. O meu óculos surgiu aqui, isso aqui é mais do mesmo, isso aqui eu conheço. Eu tava na minha rejeição e ia ficar dodói pra, né, ficar mal com a situação, é mais do mesmo. Mas eu brigar comigo mesma, matar a minha carne, matar o meu eu, dizer assim, não é porque acontece a situação que eu não sou rejeitada. Eu vou ficar bem, isso é matar meu eu, isso é sair da minha zona de conforto. Então é muito isso que você tá falando. Por isso que ela falou, tem que ter disposição, tem que ter um posicionamento. Você tem que começar a ser indignada e dizer assim, cara, cansei de ficar só reproduzindo o mesmo padrão de comportamento. Eu quero ser curado. Eu quero buscar um melhor pra minha vida. Entende? Então eu começo a fazer o quê? Eu não tenho quem me leve, mas eu começo a... Cara, eu não consigo ir correr porque não adianta, não vai, porque ali isso acontece. E Jesus pergunta, cara, eu só fiz perguntar se você queria ser curado, cara. Pega a tua máquina. E assim, dentro da realidade daquele homem, vamos pensar, Eric, ele não consegue andar, ele não tem ajuda. Mas o que ele pode fazer? Dentro da realidade dele. Justamente. Que aí essa ideia, tipo assim, eu só vou correr se o outro correr. Tá. Isso. Mas qual é a tua realidade? Talvez você diga assim, o meu sonho eu queria correr com eles dois na assessoria, mas eu não corro nada. Mas você consegue caminhar? Isso. Você já foi até lá? Isso. Chega até lá, bota a roupa, vai lá um dia. Você me entende? Tipo assim, dentro da sua realidade. Justamente. É justamente isso que às vezes falta, né? E às vezes as pessoas ficam adiando, que termina completando, tipo, 38 anos. Quando eu chegar lá, E o tempo, acredito que uma dor mal curada com o tempo gera o quê? Uma depressão que tem mais reversão. Com certeza. Né? A gente principalmente, como eu falei, a maioria desses transtornos, minha gente, quando você... Olha, gente, aqui é escuridão. Quando eu trago luz, que é o que eu falo assim, vão conhecer vocês, eu trago luz. Ou seja, eu começo a dar um novo sentido. Se conhecer, não é só pra mim saber a minha história, é pra mim construir um novo sentido sobre aquilo. Entendeu agora? Sim. Pra que aquilo dali não se cronifique e eu comece a botar pra fora feridas. Porque o ferido, por onde ele passa, ele jorra sangue. Ele jorra sangue nas pessoas, ele joga sangue nas relações. Sim. O ferido fere. É. E a diferença quando a gente é um adulto, que a gente tá nesse processo de transformação, é que eu tenho uma ferida, ok? Eu tenho uma ferida daqui de trás. Só que, naquela época, se eu tocasse, doía muito. Porque era uma ferida, ela estava aberta, ela estava exposta. Só que, ao passar do meu processo, quando eu começo entendi, a minha falta foi essa. Eu começo a trazer o Espírito Santo como amigo, como eu falei, Jesus, a minha falta é essa. Mas a sua palavra fala isso, eu começo a declarar a palavra dele sobre a minha vida. Eu começo a entender que vai começando a ter uma casquinha, um metiolate, eu vou começando a liberar perdões, eu vou começando a fazer o quê? Dar um novo sentido para a minha história. E não é porque eu não fui amada, não é porque eu não tive, não é porque fizeram isso comigo, que eu vou ser pra sempre isso aqui na minha vida. E aí a minha ferida, ela começa a ter uma casquinha, ao ponto que vai chegar uma fase, eu na vida adulta, que eu toco, E não dói mais. eu consigo falar, ela me marca, porque é uma ferida, ela tá aqui em mim, ó. Eu tenho aqui também. Eu falo sempre disso, olhando pra cá, eu tenho queimadura também aqui. Hoje eu posso tocar, na mão esquerda também. Eu posso tocar, ela não dói, mas quando eu falo sobre isso, isso me traz marcas. Então, muitas vezes, a gente acha que, tipo assim, se tá doendo, é porque não tá calma. Lembra que eu falei que é um processo? É um processo. Quando você cai e lasca o joelho, é um processo, gente. É um processo. A cura então, a cura, ela é aos poucos. Você vai tendo mais o quê? Sustância para conseguir falar daquilo, suporte para saber lidar com aquilo. Então, a ideia é, quando você vê que você fez isso aqui, tem marcas. Então, isso aqui marcou a minha história. Mas isso aqui não me define mais. Mas isso aqui tá comigo, eu não tiro mais nunca. Sim. E quando eu passar por gatilhos parecidos com isso, eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu volto para aquele mesmo padrão, ou eu decido, não, eu hoje sou adulto e eu consigo ter habilidades diferentes para lidar com isso. Naquela época eu não tinha, porque eu era só uma criança. Mas hoje eu tenho, não tenho? A mente é o mundo, né? A mente. É assim como me pensa em seu pensamento, assim ele é. Ele leva para vários Deixa eu lugares. entrar numa coisa muito bacana para vocês entenderem sobre isso. Eu vou até duas bolinhas aqui para exemplificar. Eu gosto de ser didática. Tu escondeu isso como? Aqui dentro do negócio. Imagine que aqui é a nossa mente, tá? Laranjinha. Aqui é a minha mente. Aqui é os meus pensamentos, ok? Primeira coisa, ninguém consegue evitar que os pensamentos cheguem. Por isso que a gente passa o dia todo pensando um monte de besteira. Concorda comigo? Sim. Na hora que a gente tá acordado, na hora que a gente vai dormir, na hora que a gente deita, né? Os pensamentos... Então, ninguém consegue impedir que o pensamento chegue. Primeira coisa. Então, nossos pensamentos são automáticos. Eles chegam. Nem o próprio Jesus impede o pensamento, tá? Sim, sim. A Bíblia ele não impede. Então vamos lá. Se aqui é a minha mente, aqui é meus pensamentos, a minha mente ela vai começar a gerar vários gatilhos, vários tipos de pensamentos. Eu sou ruim, eu não sou suficiente, eu sou incapaz, eu não sou amada. A minha mente vai gerar isso aqui, ok? Vai começar a trazer pra mim meus pensamentos. Eu tenho duas opções. Ou eu entendo que isso aqui é um pensamento, ou eu começo a entender que isso aqui sou eu.
Eu começo a me misturar com o meu pensamento, ao ponto que eu já não sei mais quem eu sou. Entendeu? Olha que bacana isso. Então a gente precisa, como adultos, primeiramente a gente precisa entender que preciso diferenciar. Nem tudo que eu penso, nem tudo que está na minha mente é 100% verdade. Sim. Eu posso ter um pensamento, e mesmo assim aquilo não ser verdade. Se eu passo na rua agora, eu vejo uma pessoa mal vestida, um cara mal encarado, eu posso pensar, ele vai me assaltar. E mesmo assim, aquilo ali não pode ser verdade. Ele passou pelo meu lado, o cara nem olhou pra mim. Mas se eu juntar, eu corro, eu ando apressada, meu coração acelera. Acelera, gera uma ansiedade. Vocês entenderam? Então, E a talvez grande, desnecessário naquele momento. Né, a grande sacada aqui é a gente entender que pensamento é só pensamento. Pensamento é comando de ação. Érica, tô passando luta, tô desesperada, né? Daquele jeito, daquele desespero. Eu acredito Pensamento é pensamento. Se eu deixar aquilo dali descer pro coração, eu vou Vai virar uma potencializar. ação. E aí, gente, o que eu penso define o que eu sinto, a minha emoção, o que eu faço. Sim. Volta pro exemplo do cara que eu falei da esquina. Se eu chegar ali na esquina e ver um cara, o que é que eu vou pensar? Ele vai me assaltar, ok? O que é que eu senti? Medo. O que é que eu fiz? Apreciei os passos e fiquei em alerta. Sim. Agora imagine que eu passei pela mesma esquina, pelo mesmo cara e falei assim, é só um cara. O que é que eu senti? Normal. Como é que eu ando? Normal. Eu não precisei me apressar, eu não senti aquele nível de medo. Ou seja, se eu mudo meu pensamento, eu mudo minha ação, eu mudo meu padrão de comportamento. Se eu digo sobre a corrida, se eu falando da corrida, né? Eu quero ser uma pessoa mais saudável, eu quero cuidar melhor da minha saúde, eu quero cuidar mais da minha solitude. Sim. E toda vez que eu paro pra pensar nisso, eu digo assim, mas eu nunca consigo. Eu sempre me empolgo no início, depois eu paro. Né? Se o meu pensamento diz isso, o que é que eu faço? Eu começo a gerar o que em mim? O que é que eu sinto? Desmotivada, sem ânimo, eu me auto-saboto. O que é que eu faço? Vou nada. Quando eu estiver bem, quando eu tiver com isso, vou fazer alguma coisa assim bem. Querer muito né? acordar 4 da manhã. Aí pronto, então assim, acaba não fazendo por quê? Porque é o pensamento que comanda. Você ainda tá deixando ficar tudo Mas junto. Isso é verdade, isso é verdade. Você tem que separar. Quantas vezes eu acho que nesse ano 70% eu não estava afim de ir pra academia ou fazer algo. Sempre é. Entende? Então assim, acho que é nesse clima aí você dá isso aí. Então é onde passa pela nossa mente, seja renovado pela sua mente todos os dias. Acho que cabe isso. A gente não teve perguntas de internautas, até a gente já fez várias perguntas para você, né, como psicóloga técnica, mas também aí tem uma pergunta que a Linha tinha separado para te fazer. Né? Você quer fazer essa pergunta para ela? Pode ser. Eu acho que como nós solteiros, né, eu acho que cabe muito bem essa pergunta, porque nós precisamos discutir por que nós, né, como solteiros e como seres humanos, temos a tão necessidade de a gente se relacionar com outra pessoa. Eu acho que isso é instintivamente do ser humano, né? Nós somos feitos pessoas para realmente ter comunhão com o outro. Primeiro que a gente, se for olhar um bebê, o bebê ele faz o quê sozinho? Sozinho nada. Nada. Né? Ele para comer, para se vestir, tudo, necessidades básicas, o bebê precisa de alguém. Então nós temos essa relação de dependência. Por isso que quando a gente não tem essa cuidadores, talvez que faça isso, cria essa situação de negligência. Por que elas não conseguem, tipo assim, até vamos pensar assim, África, tá? Então a negligência de afeto, de alimentação, desnutrição, tudo isso. Imagine, se ela pelo menos estivesse ali a base do que ela precisa, ela não teria o nível de sofrimento que ela tem. Então, nós seres humanos, nós temos o instinto de nos relacionarmos com o outro. E a gente se modula no outro. Então, eu tô aqui conversando com você, olhando pra você. Se eu tô falando aqui uma coisa e você começa a ficar muito séria, ou a tentar me dar algum toque, o que é que eu vou começar a entender? Tipo assim, opa, acho que ela não tá gostando do que eu tô falando, acho que eu tô sendo chata. Então, o outro, ele me modula. Então, a gente tem uma relação de dependência, porque a gente precisa do outro, a gente se relaciona, nós somos seres sociais. Então, nós precisamos de pessoas pra conversar, nós precisamos de ajuda, né? A gente precisa reconhecer isso. E muitas vezes quem fala, eu não gosto de pedir ajuda, é um óculosinho embaçado assim, de lá de trás. Não gosto de pedir ajuda a ninguém, né? Eu me viro só. Me viro só, depois tá já sabe que já tem problema lá atrás, né? Então, assim... Esse me viro só, isso já é um sinal de eu fiquei alerta. pensando aqui. Então, essa autossuficiência também. Porque assim, a gente na igreja, a gente fala muito sobre rejeição. Isso. Mas a gente não consegue ver o outro lado. Pessoas que têm família, uma família que teve uma base emocional muito boa, uma conexão, um suporte emocional, não vai gerar rejeição. Não vai. Mas ele vai ter o quê? Autossuficiência. Autossuficiência, rebeldia, ego, dificuldade com disciplina, dificuldades com limites. Olha, Isso é verdade, cara, isso é verdade. olha que forte. Então, mesmo a gente como cristãos, né? Que vocês vão ser futuros pais e mães de família, a gente precisa ter equilíbrio.
Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então já é o quê? Um relacionamento, né? É uma conexão. Então acho que essa conexão ela já nasce muito antes do pecado. O própria palavra fala que não é bom que o homem esteja só. Isso foi muito antes do pecado. Então acho que o Éden não trouxe solidão, pelo contrário. Ele gera essa conexão, eu acredito, dessa importância mesmo de um relacionamento, como ela trouxe tecnicamente falando. E a Bíblia em si, ela já relata essa conexão, né, de uma restauração entre a humanidade e seu Criador, um relacionamento com Cristo e a igreja. Eu acho que isso é importante. O próprio Jesus ele nos ensina. Né? Ele nos ensina a nos relacionar com seus discípulos, ele nos ensina a limpar os pés, ele chorou. Então, assim, eu acho que é uma pergunta bem importante, bem profunda, porque muitas vezes essa necessidade a gente quer levar para outro lado, né? E ela não precisa ser disfuncional, né? É disfuncional. Ela pode ser saudável, porque ela é saudável, ela foi feita para ser saudável. Porque existe algo que quer levar a gente para um lugar longe, distante. Isso é a importância de sentar em mesas corretas e Justamente, buscar pessoas que vão lhe edificar e que vão lhe ajudar na estação que você tá. Gente, tem pessoas que, assim, eu percebo que Deus ele é muito estrategista, assim, também, né? Então tem pessoas que ele coloca na sua vida naquela estação. Naquela estação, aquela pessoa é importante, aquela pessoa assim, caraca. E na outra estação vai ter outras pessoas, outro suporte, entendeu? Então, assim, é muito importante as mesas que você senta, as pessoas que você convive, isso é muito importante. Como eu falei, o outro modula a gente, né? Eu acho que o outro modula a gente. Acho que esse hábito, né, de você ser modulado, transformado, afiado, né, confrontado, eu acho que isso, quando você senta numa mesa correta, você consegue entender de quem está vindo aquele confronto, de quem está vindo aquele conselho, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo, assim. A gente muitas vezes, como ela falou, eu tenho vários tipos de discípulos, né? Esse que fala que está tudo bem, esse que nunca está mal e depois vem chorando, pessoas que nunca tiveram problemas financeiros em casa, nunca tiveram... E gera autossuficiência e vem dentro disso tudo, né? Eu não sei se com você... dentro do seu ciclo existe essa questão, né? Pessoas com a necessidade de se relacionar por um vazio e também por a necessidade de se relacionar por buscar já essa conexão por muito tempo, entender que é o tempo também de Deus, de servir, cara, é o tempo de Deus de eu realmente buscar uma companheira. Eu entendo que eu já passei pelo meu processo, né? Minha solitude, eu me conheço, eu já sou aprovada aqui por Deus. Sabe o que eu vejo, Érica? Que isso me incomoda muito. E eu tenho ido nessas pessoas e tenho conversado com elas. De pessoas, preste atenção. Em Êxodo 33:15 fala que Moisés disse não para Deus. Né? Veio, a galera fez o bezerro de ouro, aquilo tudo, Deus se revolta, Deus fica mal, aí Moisés intercede pelo povo e Deus fala assim, tá bom, a promessa eu prometi, tá lá a promessa, a terra tá lá, mas eu vou mandar um anjo na sua frente. Aí Moisés fala aqui, que anjo que nada, cara, eu não vou sem a tua presença. Eu não vou sair daqui sem a tua... Tu não entendeu não, Deus? Não, Deus tenta... Não vou sair daqui sem a tua presença. Pessoas que trocam a presença de Deus pela promessa. Aí o que acontece? Aí muitas vezes a promessa chega, o relacionamento chega, o namorado chega, aquela paixão chega, reacende tudo de novo. Aí a primeira coisa que acontece comigo é largar a presença de Deus. Cara, como isso me incomoda, Érica, diante de Deus. E você sabe. Você sabe que a gente conversou sobre isso. Né? Quando eu identifiquei, né, quando eu estava próximo da promessa, eu identifiquei que eu estava tirando o pé de algumas coisas. Eu disse, cara, eu não posso perder. E parece algo natural, né? E parece algo natural. É muito sucinto. E eu consegui identificar isso antes, que eu até procurei você. Para tentar me colocar no trilho. Porque às vezes acha, porque o cara é presbítero, é pastor, é uma coisa boa, diácono, as coisas boas acabam tirando a presença. Eu tô perdendo, eu tô começando a identificar que eu tava começando a enxugar essa presença. Cara, como isso me incomoda. E eu comecei a chegar em algumas pessoas chamando de canto, assim, ó, vem cá. Você lembra quando tu era, antes de acontecer isso? E não é só um relacionamento, namoro, não. Família, não. Às vezes é um emprego. Você entende? Às vezes é uma faculdade. Você pediu tanto pelaquela faculdade.
Você pediu tanto pelaquela faculdade de jornalismo, faculdade de direito, porque a primeira coisa que você faz, cara, começa a tirar o pé de Deus, meu, como isso Estou me muito incomoda, ocupado, preciso estudar. Só que Moisés fala assim, cara, eu não vou sem a tua presença. Sim. A promessa pode estar lá, mas eu não vou entrar nessa faculdade sem a tua presença, Deus. Eu não vou entrar nesse relacionamento Por sem a isso que tua a presença, ideia é cara. essa, é sempre que o Espírito Santo esteja ao seu lado, ligando Cara, nas estações que você está. Né? Porque E não só o Espírito Santo, mas ele vai colocando pessoas especialistas naquela fase que você está que vão lhe falam. ajudar. E não dá pra gente perder essa conexão Pai, Filho e Espírito Santo e viver dentro do nosso ambiente. Porque eu falo da importância, aí entra na questão da solidão e de solitude, da importância da gente entender a presença de Deus antes de viver algo grandioso. Porque quando eu entendo o quanto grande era a presença de Deus na minha vida, eu vou levar para minha casa. Sim. Eu vou levar para o meu lar. Eu vou levar para o meu ambiente. É uma base. Eu vou levar para o meu trabalho. Porque a presença de Deus, ela reflete transparência no teu trabalho. Ela reflete quem você é no teu trabalho, na tua casa, nas tuas ações, na forma que você age com as pessoas. Então acho que algo inegociável antes da promessa é você não perder a presença de Deus. Claro. Top. Concorda comigo? Sim. Porque eu vejo muito isso e eu fico incomodado com isso, como um líder, gente da igreja mesmo, e muitas vezes as pessoas não expõem as vulnerabilidades, né? É tão simples, como você falou lá atrás, você fazer a biografia, você expor suas vulnerabilidades, né? E você entender que a cura vai vir através da exposição daquilo que você realmente está passando. Cara, é incrível. Vamos falar, a gente tem mais um tempo Sei aí, né, não, Edu? acho que já... Não, estourou não, tem mais um pouquinho, mais 5 minutos, né, Edu? Deixa aí. Cara, eu acho que essa noite foi incrível. Não tenho palavras Foi. para agradecer você, de verdade, assim, não tenho palavras. Você é uma amiga, é um excelente profissional. Fora da igreja, dentro da igreja, você sabe o quanto eu tenho um carinho por você, pela sua família. E eu estou muito feliz de estar recebendo você nos Solteiros à Mesa. Espero que essa noite, né, essa noite aqui, ela venha edificar muitas pessoas. Amém. Que ela venha chegar em pessoas que venham entender, porque a gente poderia dar nomes aos gatilhos, mas são tantos, né? Cada pessoa Cada um um tem a gatilho sua diferente, história então também, a gente né? poderia trazer algo que não pudesse identificar outras pessoas, mas quando você entende que você tem o seu gatilho, que todo mundo tem, você vai conseguir se identificar e vai trazer. Deixa uma palavra para a Érica também, para as pessoas. Aí, Eu acho que eu não sei assistindo. vocês, mas eu acho que eu vou fazer isso de escrever, né, quem eu sou. Porque assim, eu sei falar de quem eu sou, mas acho que realmente escrever mais a fundo, acho que vai ser importante esse exercício, pra eu realmente ainda ver coisas em mim que ainda me faltam, porque eu não quero começar em um relacionamento, eu não quero me casar com coisas em mim mal resolvidas, porque eu não quero que isso lá na frente, né, gere um desgaste no meu relacionamento. Então, assim, nós como solteiros precisamos buscar isso. E tudo, gente, até a área financeira do solteiro. Sim, Essa tudo. é a organização. Tem a Organização. ver com a história. A gente não precisa esperar Você casar tá pra resolver entendendo? a Pra nossa saber lidar vida. com tantas Exatamente. coisas. E é isso. Eu vou contar um segredo meu. Vá, vá. Quando você falou de escrever, né? Eu geralmente, quando eu estou frustrado, quando eu estou passando por um momento de alegria, ou seja o que for, eu transmito isso para o papel. Isso né? é ótimo. Isso é uma Eu tenho técnica alguns que ajuda poemas, muito. Chama eu tenho assim, uma alguns escrita, poemas. isso chama-se escrita terapêutica, tá? Isso. E essa escrita terapêutica, quando a gente tem um ato de escrever, o nosso cérebro tem uma ideia de previsibilidade. E ele começa a entender, racionalizar melhor. Então, começo quando a eu pegar escrevo, viagem, eu começo é a como se eu escrever. estivesse começando a pensar da maneira mais ampla, mais clara e mais visual. Isso aí é perfeito. É uma técnica Não é. científica. Eu tenho vários poemas assim, eu acho que eu vou começar a botar para fora, mas é porque eu tenho vários mesmo. Isso muito antes de eu me converter. Sim. Tu acredita nisso? Eu, cara, quando eu vou conversar com quem? Eu vou conversar comigo mesmo e começava a escrever. Sabe uma coisa legal? as Que eu acho que minhas até dores. complementa aquilo que eu falei sobre o pensamento, né? A grande questão, quando eu quero mudar o que eu sinto naquela situação, eu preciso identificar qual é o meu pensamento. Então, bota no papel. Qual foi a situação? Escreve a situação. O que aconteceu? Estava acontecendo o quê? Escreve lá. Qual foi o meu pensamento? O que é que estava passando pela minha cabeça naquela hora? Às vezes eu vi vários, escreva todos. O que é que eu senti naquela hora quando eu pensei isso? Tristeza, raiva, medo, alegria. O que é que eu fiz? Travei. Entrei no quarto, chorei, explodi, dei um murro na mesa. O que é que eu fiz com aquilo? O segredo é qual é o meu pensamento. E quando eu entendo qual é o meu pensamento, eu vou perguntar pra ele qual é a certeza que eu tenho disso. Verdade. Eu não vou conseguir concluir a prova lá. Quantos quilômetros vocês já fazem? 10. 10. Então já... Eu não vou conseguir concluir 10 quilômetros. Esse é o pensamento. Qual é a certeza que eu tenho disso? Sonda-me, E aí eu Senhor. começo a trazer na minha memória evidências que me provam o contrário daquilo. Não, mas estou treinando toda semana, Sim. eu faço 10 km
toda semana. Então por que eu não vou fazer porque é só uma prova? Uhum. E aí eu começo a me sentir o que mais? Eu tiro o medo e me sinto o quê? Motivada. Uhum. Então muda a minha reação, muda o que eu sinto. Então o segredo para vocês conseguirem regular as emoções de vocês é aprender a identificar qual é o pensamento, o que está passando pela sua cabeça naquela hora. Que top. Que Assim, top, é. pra mim, eu fiquei assim, mais como espectadora mesmo aqui da conversa, porque foi muito top. E é muito bom a gente ter, assim, pessoas com essa visão e tal, com essa experiência, Érica. Então, nós estamos muito felizes mesmo por essa conversa e com esse assunto, assim, que é tão importante no nosso meio, Tão lidar diário, com né? carência, No dia a dia, né? emoção, vida de solteiro, que tem verdade. muitas coisas envolvidas. Então, até mesmo você falando aí, eu fiquei aqui batendo na minha cabeça vários pensamentos sobre coisas e muito bom. Eu queria convidar bom. você para estar no próximo Solteiros, no culto de solteiros, para você ministrar a gente. Você aceita esse convite? Vamos lá. Ei, tá ao vivo ainda, podcast. E tá ao vivo, ela aceitou. No próximo podcast a gente vai ter a nossa psicóloga Érica. Posso organizar a agenda com o marido? Peraí. Não, já vou dar data para você. Na próxima sexta-feira você será a nossa convidada especial no podcast. Não, podcast é no não. Não, culto. no culto de solteiros na culto de sexta-feira. solteiros. Gente, apareçam. Sexta-feira, Érica vai estar ministrando a continuação dessa noite. Amém. Vamos Será orar para ver muito- o que aqui Deus vai falar. Vai falar. Boa, vai Aí lá fluir. você pode bater mesmo, assim, sabe? Porque antes tem 5 minutos, eu acho o diretor não Vai, olhou pra mim fale, ainda. fale. Sabe uma das coisas que eu fico até brincando com os solteiros, que eles falam assim, muda esse nome de eu solteiro. Cara, mas você é solteiro. Vai fazer Começa o a quê? identificar que você é solteiro. Eu fui nos solteiros e eu comecei sobre identidade. Me chamaram, acho que foi no início do ano. Falei sobre identidade. E eu falei sobre isso. Existiam pessoas que não estavam naquela reunião porque tem um preconceito a preconceito respeito do nome. daquilo Do dali. nome. Porque aquela pessoa ela é ferida na solteirice. Não Sim. com o nome em si, sabe? Mas aquela pessoa ela tem algo, uma Tá ferida. solteira ainda? Ela tem um óculos Sim. sujo quando fala em solteirice. Que Isso é bloqueia verdade. ela de estar ali. Porque ela É. entende que não chegou nada. Porque quem tá Aí eu nesse fico, isso. eu brinco assim, cara. Eu brinco assim. Cara, vocês estão reclamando de quê? Eu sou solteiro e ainda sou avô. Eu digo, cara, o cara fica, não tem argumento comigo, eu tô ganhando, eu tô vencendo. Então assim, cara. E quando eu fui foi bacana, porque foi uma roda de Foi uma conversa. roda, né? Então tinha muita troca, assim, teve Isso. muita pergunta, e foi muito legal. Que Muito massa, bom. velho. Então assim, eu queria agradecer mais uma vez, agradecer a Lina mais uma vez. Estarmos aqui, agradecer você, nosso ouvinte, telespectador, agradecer mesmo a sua fidelidade de estar conosco em todo o podcast. E eu queria ler um versículo antes de terminar e orar para que a gente possa no próximo estar juntos. Muito obrigado, obrigado Edu também por estar aqui conosco nessa noite. E eu queria ler Salmos 139, 23 e 24, né, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me conhecer os meus pensamentos, e ver se há em mim algum caminho mau, e me guie pelo caminho eterno. Então que a gente possa pedir para Deus que venha sondar os nossos corações, para limpar esses caminhos maus que tem no nosso coração, para que Ele possa guiar pelo caminho eterno. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria convidar vocês que estão em casa aí também a fechar teus olhos para que a gente possa orar aqui. Amém? Amém. Amado Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por nessa noite, nós queremos te agradecer pela Érica, por estar aqui ministrando as nossas vidas, agradecer pela tua presença, porque nós sentimos, Pai, a tua presença aqui nesta noite. Nós queremos te agradecer, Deus, por esse canal que o Senhor nos deu, que é a transmissão via internet, Pai, para os 4 cantos do mundo, Senhor. Amém. Que vidas possam ser transformadas, tocadas, que você que está passando por um momento de dificuldade, você também possa refletir sobre isso e pedir que Deus venha sondar o teu coração e transformar. Deus toca nessas vidas, toca Amém, nessas Deus. famílias, para que solteiros sim venham entender quem eles são, Pai, hoje, para que famílias sejam constituídas na tua presença, Amém, Pai. Jesus. Em nome de Jesus, nós colocamos essa noite diante do Senhor. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.